Nós estamos aqui para essa aula cujo tema é a voz profética e sua mensagem no período pré-exílico, onde nós vamos abordar aqui a respeito das definições sobre o profetismo bíblico e também falar um pouco sobre o que é esse período do exílio, que tanto o Reino Norte quanto o Reino Sul, que é Israel e Judá, respectivamente, sofreram. E nós vamos falar também sobre a mensagem profética nesse período pré-exílico, né? Que tem ali uma relação de profetas que abrangem esse período. E é sobre isso a nossa aula, e nós temos aqui alguns minutos para conversarmos sobre essa voz profética nesse momento. Iniciando pela definição do que é o profetismo bíblico, né, nós vamos encontrar a palavra profeta sendo uma palavra derivada de um vocábulo grego que significa profetés, né? E é a junção de duas palavras, uma preposição pro, que significa diante de, e o verbo femi, que quer dizer anunciar. Então, a junção dessas duas palavras, nós vamos ter esse vocábulo grego, profetés. Na Septuaginta, essa palavra profetés aparece como uma tradução da palavra hebraica nabi, né, que no instante da tradução chegou-se a esse vocábulo grego profetés. Profeta no uso comum atual é quase que exclusivamente alguém que prevê o futuro, né? Alguém que prediz o futuro naquilo que nós temos de definição hoje, né? No popular, né? Alguém que é profeta é alguém que está prevendo alguma coisa. Mas a pregação das coisas futuras é só uma parte mesmo, bem pequena, né, da mensagem do que encontramos de definição do profeta no contexto bíblico. Profeta, ele tem uma mensagem profética e nem sempre inclui essa previsão ou prever o futuro, né, como nós temos aí na definição popular. Em suma, Nabi, que é a palavra hebraica para definir esse perfil de mensageiro, quer dizer aquele que é chamado por Deus e tem o encargo de falar a outros da parte de Deus. Então essa seria a definição aí um pouco mais abrangente da palavra Nabi. Nós vamos encontrar também o termo vidente, né, designando o profeta, né, que quer dizer aquele que vê por revelação divina. Então, tem esses dois termos, o profeta mesmo, né, e vidente, para se referir ao mesmo grupo de pessoas. Então, essa seria a definição do que nós vamos encontrar no profetismo bíblico, né? Nós temos uma série de homens que trouxeram esse encargo, né, de compartilhar uma mensagem, falar aos outros da parte de Deus. Falando um pouco sobre o exílio, né, que foi o período aí que marca aquilo que nós vamos trazer um detalhamento a respeito dessa voz profética no período pré-exílico, mas vamos aqui caminhar na definição do que seria o exílio, né? O exílio ele foi um evento que iniciou no período de 722 a.C., e nós podemos confirmar esse período, né, em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29, e 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. Isso para grande parte das 10 tribos do Reino Norte, que é Israel. Então foi nesse período que essas 10 tribos foram levadas em cativeiro pelos assírios. Então 722 a.C., 732 e 722. E nós vamos ter mais de um século depois, por volta de 586 a.C., conforme 2 Reis, capítulos 24 e 25, nós vamos encontrar Nabucodonosor deportando para a Babilônia o Reino do Sul, que são as outras duas tribos que restaram, né, e considerado aí como Judá, e foi levado todo esse grupo de pessoas restantes, com exceção das classes mais pobres, né? Isso é um fato importante que nós vamos encontrar lá nesses dois capítulos de 2 Reis 24 e 25, que quando Nabucodonosor faz a deportação do povo
de Judá, que seria o Reino do Sul, ele traz a grande maioria das pessoas e deixando ali apenas as classes mais pobres no seu próprio território. Talvez foi o período considerado o mais traumático mesmo, tanto para Israel, que é o Reino do Norte, quanto para Judá, o Reino do Sul. Nós vamos encontrar nesse povo como um todo, né, na união das 10 tribos do Reino Norte e nas 2 tribos do Reino Sul, um povo culturalmente forte, né, com raízes assim de identidade bastante profundas, né? E esse período de exílio ele trouxe algumas consequências, né? E aí vamos destacar aí algumas delas, né? Para o povo como um todo, né, foi marcado esse período como a perda da terra prometida. Então é um território que vem sido prometido e profetizado há muito tempo e eles conquistam, né, na era pós-mosaica, né, depois de Moisés com o advento de Josué, conquistando todo aquele território que era considerado a terra prometida. Então o exílio ele marca a perda desse território, a perda da terra prometida, né? E essa terra ela está ligada diretamente à identidade desse povo, né, de Israel, e o exílio representou a perda física, né, dessa terra. Então, além de todas aquilo que envolvia o trauma de ser deportado, também representava a perda, né, desse território que, para eles, né, é um território, né, de muita identificação espiritual, mas também física, né? O que mais? Vamos encontrar aqui como consequência desse período de exílio, né? Nós vamos ter uma desestruturação social e religiosa. Eles começam a ser, nas suas bases, afetados por isso, né? A destruição do Templo de Jerusalém, em 586, foi talvez um golpe assim bastante duro e devastador para a identidade religiosa. Agora, não só falando de território, mas também falando da identidade religiosa do povo, né? Nós vamos ter essa destruição aí do Templo de Jerusalém em 586. Porque era o centro da vida espiritual, né, dos judeus, era o lugar onde eles praticavam a sua religião. Então, é de fato aí o seu local de culto que foi afetado por esse período aí, o período do exílio, né? Além da perda da terra prometida, desestruturação social e religiosa, nós vamos ter os desafios aí que são culturais e identitários, porque eles estão numa terra distante, estão no lugar que não lhes pertence. Então os judeus enfrentaram os desafios de manter a sua identidade cultural e religiosa distante de um outro lugar, partindo de uma outra base agora, né? Enquanto viviam em uma terra que eles não conhecem, enquanto estavam longe do seu centro espiritual e religioso, que é Jerusalém, então ali eles têm esse desafio de se manter na sua identidade, tanto cultural, nas práticas das suas ordenanças e festas ali, que são determinadas até por lei, e eles têm essa dificuldade de se manterem na sua identidade espiritual e religiosa. Então, é um período realmente com muitas consequências, né? Nós vamos ter algo que ocorre já pensando depois desse período, né, no pós-exílio. Nós vamos ter um desenvolvimento do judaísmo, ele começa a se tornar algo muito forte, né, porque o exílio marcou um período de transformação para essa religião que se denominou judaísmo, porque teve um foco maior na lei, na prática religiosa, como uma forma de manter a coesão comunitária e a sua identidade, mesmo em momentos de crise como esse. Então, como consequência do exílio, trouxe essa fundamentação no pós-exílio para a religião do judaísmo. Então, é um fator aí que identificamos como consequência do exílio, né? Esses eventos todos, eles não apenas moldaram muito profundamente toda a nação, todo o povo, né? Mas moldaram também a história, né? Passou a determinar os próximos passos, né, da religião, da cultura, mas também teve impactos assim muito duradouros na forma como o povo judeu se percebe e se relaciona com a sua história.
Então, isso vai estar marcado ali, né? Esteve e está marcado, né, na história desse povo, né? É algo que não foi meramente um evento, mas foi um evento que provocou feridas profundas que se cicatrizaram, mas ainda sempre são lembradas até os dias de hoje. Falando do fim desse período, nós vamos ter ali os persas, quando eles chegam no poder, eles permitem que os judeus regressem, permitem que o Reino do Sul volte para a Palestina e se estabeleça ali novamente. Nós vamos ter os livros ali de Esdras e Neemias contando a história dessa volta, desse regresso, permitido aí pelos persas, né, que quando eles assumem o império, eles dão essa alforria, vamos dizer assim, para o Reino do Sul. E nós não temos assim detalhes grandes a respeito, né, do retorno das tribos restantes lá do Reino Norte, né? Nós não temos aqueles que foram levados para a Síria, né? Como que foi esse regresso, se é que houve. Então não se sabe com toda certeza assim, o que aconteceu com as 10 tribos restantes de Israel levadas para a Síria. Então nós já fundamentamos aqui o que são os profetas, né? O perfil e o que significa essa palavra, né, dentro do profetismo bíblico. O exílio, que é esse período aí de 722 a.C. para o Reino Norte e 586 para o Reino Sul. E agora nós vamos falar sobre os profetas pré-exílicos, são os profetas que vieram antes deste evento. E nós temos aqui, dentro do Reino Sul, né, que é Judá. Reino Sul, ele tem a capital Jerusalém. Então, os profetas pré-exílicos deste reino Obadias, na sequência, tá em ordem cronológica. Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. Né? Repetindo, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. Para o Reino Norte, que são considerados Israel, as 10 tribos, né? E tem a capital Samaria, nós vamos encontrar como profetas pré-exílicos Jonas, Amós e Oséias. Esses são os profetas pré-exílicos. Talvez até porque o exílio do Reino Norte aconteceu antes, né, em 732 e 722, nós vamos ter menos profetas, né, ali trazendo uma mensagem pré-exílica para o contexto do Reino Norte. Então, qual era o conteúdo ou o teor da mensagem destes profetas? Né? O que eles traziam ali no seu bojo de emissão de palavras, qual era o conteúdo da sua mensagem emitida, né, nesse período antes do exílio, tanto do Reino Norte quanto do Reino Sul. Então, era uma mensagem caracterizada, né, pelaquela expressão, né, comum aos profetas, que é assim diz o Senhor. Então essa expressão nós vamos encontrar em muitos momentos ali, eles declarando, quando falam em nome de Deus, naquilo que nós temos lá na definição do início da nossa aula, que falamos sobre a preposição pró, que quer dizer diante de, e o verbo feme quer dizer e anunciar. Então eles estavam ali falando de uma outra pessoa, né? Eram responsáveis, tinham o encargo de falar a outros da parte de quem? Da parte de Deus, da parte do Senhor. Por isso eles começavam dizendo, assim diz o Senhor. O conteúdo dessa mensagem profética avisava o iníquo e encorajava o justo. Essa era basicamente o teor dessa mensagem. Era uma mensagem de aviso para o iníquo e uma mensagem de encorajamento, para o justo, para que ele se mantivesse na sua trilha de fidelidade. Né? Focalizavam sua atenção na falha da moralidade e na falha do cumprimento da lei e no aspecto interno da justiça. Nós vamos ter uma referência lá em Miqueias 6:8, trazendo esse foco, né, na questão moral e também nos tropeços aí no cumprimento da lei que foi estabelecido, né, ainda lá no início por Moisés. E também num aspecto interno aí de justiça. Eles baseavam sua mensagem na aliança, né, Deuteronômio 28,
a 30, nós vamos encontrar lá uma definição a respeito da obediência, né? E o estabelecimento da própria aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então era uma mensagem baseada nesta aliança e tinha ali o dever de lembrar ao povo que havia um acordo do rei com seus súditos. O rei, no caso, Deus, né? Havendo obediência, haveria proteção. Havendo desobediência, haveria punição. Então, em resumo, o conteúdo dessa mensagem pré-exílica, ele é um aviso de julgamento vindouro, uma descrição do próprio pecado, uma descrição do que seria o julgamento, uma chamada de arrependimento e também, em vários textos, nós vamos encontrar ali uma promessa de libertação, uma promessa de resgate, uma promessa de retorno. E alguns dos profetas, nós vamos ter ali, por exemplo, Isaías, né, que é considerado um profeta messiânico, nós vamos ver esse paralelo trazendo também a respeito daquilo que haveria de acontecer, né? Não só para depois do exílio, mas também para os tempos vindouros, que seria até o advento do Messias. Então esse era o conteúdo da mensagem destes profetas nesse período pré-exílico. Então nós temos a definição do que seriam os profetas, o profetismo bíblico, né, que eram homens que carregavam esse encargo de falar da parte de Deus, que usamos aquele vocábulo do hebraico nabi, né, que é a voz profética aí, né? Também vamos encontrar vidente na definição do profetismo bíblico. Nós temos o período de exílio, que é 722 para o Reino do Norte e 586, mais ou menos por volta de, tá? Para o Reino do Sul, e foi esse período aí que nós pontuamos como sendo o mais traumático para esse grupo de pessoas, né? Porque removeu eles da sua terra prometida, tirou as suas bases de identidade religiosa e cultural. E o fim desse período foi quando veio o advento aí do Império Persa, né? Que permitiu o retorno principalmente do Reino Sul. Lá os livros de Esdras e Neemias narram isso. E destacamos aqui quais são os profetas desse período pré-exílico e qual é o conteúdo da sua mensagem. Então estamos aqui já encerrando a nossa aula e agradecendo aí pela oportunidade de poder compartilhar sobre esse tema tão importante dentro do contexto da história de Israel e também não só de Israel, mas também como de Judá. Obrigado.